Graça e paz. Abra aí a sua Bíblia, em Hebreus 12, de 1 a 3, texto esse que é base da mensagem. E nós vamos então fazer uma leitura uníssona, em conjunto, de Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos todos juntos? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós acabamos de ler a Tua palavra e cremos no poder da Tua palavra, porque o Teu Santo Espírito a usa, Senhor, para falar à mente, para falar aos corações do Teu povo, Senhor. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar conosco e falar com aqueles que verão, Senhor, no nosso canal, esta palavra, esta mensagem. Oramos assim, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Vamos, qual o tema que nós vamos estar trabalhando hoje? A grande corrida cristã. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando nesta noite. E nesse texto nós encontramos mais uma palavra de encorajamento. Os heróis da fé fizeram sua corrida vamos até imaginar aqui, sua corrida de revezamento, aquela corrida 4x4, onde eles vão trocando os bastões. Sérgio, você tem que correr também, Sérgio. Né? E agora era a vez dos hebreus correrem, e depois dos hebreus correrem, era a vez de nós corrermos posteriormente aos hebreus ali da Itália. E o Deus Trino é o maior interessado em que nós sejamos vencedores desta corrida. Detalhe importante: essa grande nuvem de testemunhas significa aqueles grandes exemplos de fé que o escritor de Hebreus listou no capítulo 11. Então, queridos irmãos, e você que nos acompanha pelo canal, o autor de Hebreus não está falando aqui de espiritismo, não. Porque quem está lá no paraíso não está vendo nada aqui embaixo. Então precisamos entender bem isso. Mas ele usa como figura de linguagem, né, que aqueles listados no capítulo 11 são grande exemplo de fé, né, para nós continuarmos a corrida cristã. Por qual razão? Todos eles correram, mas não pegaram o prêmio. Então,
A corrida ela continua, né? Até todos juntos pegarem o prêmio. Por isso que no domingo passado nós aprendemos que, não é? Até o Marcos me fez a pergunta no nosso cafezinho posterior, o que tem a ver assim? Eles não pegaram por causa de nós. Por quê? Porque, relembrando a promessa dos corpos glorificados lá de Tessalonicenses, amados irmãos, o arrebatamento da igreja é um só. Então, todos juntos, ante o tribunal de Cristo, vão pegar o quê? O prêmio. Por essa razão que o Senhor não vai esquecer ninguém. Por isso, precisamos continuar correndo. Qual é o princípio aqui que nós vamos aprender nessa noite? E os irmãos vão estar repetindo comigo, para que assim ninguém durma no culto, né, Sérgio? Ninguém durma no culto e vai acompanhando a linha de raciocínio, não minha, mas a linha de raciocínio do autor de Hebreus. Vamos juntos? Somente quando mantemos Jesus Cristo como nosso alvo, completamos a carreira cristã com êxito. E, diante disso, próxima tela. Juntos? Neste texto, vamos encontrar 7 atitudes que devemos desenvolver para completar com êxito a nossa carreira cristã. Diante disso, que Deus abençoe esse motoqueiro, né, Sérgio? Ou acho que é uma bicicleta. Vamos juntos? Devemos considerar os heróis do passado. O que diz o verso 1a? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, para onde o autor de Hebreus está nos direcionando aqui. O autor, após ter exortado aos hebreus a não retrocederem e permanecerem firmes na fé, na obra redentora de Cristo, no capítulo 11, ele citou inúmeros exemplos de servos que, pela fé, obedeceram e perseveraram, apesar de nunca terem pego o prêmio. Apesar de nunca terem pego o prêmio. Porque ainda era o já, mas o ainda não. E agora ele usa a figura de uma corrida para encorajá-los a perseverarem na sua vocação. E ele apresenta aqui todas aquelas pessoas como testemunhas desse fato, de que a corrida pode ser vencida. E lembrando bem, de onde surgiu essa corrida? Não vou me lembrar todos os detalhes desse fato que aconteceu, mas houve uma grande vitória e um soldado, lá naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha celular. Então, um soldado, ele correu a noite inteira para avisar, não é? Lá na capital, que o exército tinha vencido. Curiosamente, quando ele chegou lá, ele morreu de canseira. Tá? O fato em si. Ele correu a noite inteira e morreu de exaustão. Mas fato é, a partir dessa corrida desse soldado, que foi avisar que eles tinham vencido a batalha, se inspirou nas corridas. E até curiosamente, um detalhe importante, nós tratamos isso quando estudamos o livro de Coríntios, né?
Naquela época, havia a prática do atletismo. E na prática, ainda bem que ficou diferente, né? Graças a Deus. Porque naquela época, a prática do atletismo, os homens corriam nus. Tá? Graças a Deus a coisa melhorou. Né? A corrida melhorou. E até nós tratamos isso lá quando estudamos Corinto. Então eles corriam, né? Então a prática do atletismo, ela é muito antiga. E o apóstolo Paulo, tendo essa visão, ele vem nos relembrar esses heróis da fé que correram. Então, a nuvem de testemunha dos heróis da fé do Antigo Testamento, através das suas vidas e dos seus exemplos, nos mostram que é possível vencermos a corrida. E detalhe importante, todos venceram a corrida porque creram nas promessas vindouras. Mesmo ainda não tendo recebido o prêmio, mas aos olhos do Deus Trino, essas testemunhas do passado, porque creram, eles foram vencedores. Né? Eles creram nas promessas. E sempre lembrando, queridos irmãos, que a grande promessa que nós cremos é que Jesus voltará. Voltará, não é? E antes do voltar dele, Jesus chamará a sua igreja. Então, e quando nós vemos na internet, o povo, que a internet, para falar mal do evangelho, a internet é livre. Para outras coisas, não. Mas para falar mal do evangelho, a internet é livre. E muitos zombam da nossa fé. Muitos perseguem a nossa fé. Né? O Marcos é testemunha disso com os amigos dele da internet. Então, queridos irmãos, fato é, a igreja vai ser arrebatada. Porque o Senhor o disse. Fato é, o Senhor Jesus vai voltar. Então, amados irmãos, por essa razão, devemos considerar os heróis do passado que tiveram lutas semelhantes às nossas, mas eles permaneceram. Queridos, a luta deles não é diferente da nossa. E a exortação de Hebreus é: permaneça, continue correndo. Por quê? Precisamos olhar para o passado, essa grande nuvem de testemunhas. Segundo ponto. Vamos lá? Juntos? Devemos nos desfazer de tudo que nos impede de correr. O que diz o verso 1b? Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Deixa eu dizer um fato histórico aqui. Segundo os estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles costumavam vestir roupas pesadas e amarrar pequenos pesos nos seus tornozelos. Porém, no dia da corrida, as roupas pesadas e as tornozeleiras, não é eletrônica não, tá? Eram tiradas e isso dava uma sensação de leveza. Que dentre as outras coisas, garantia a vitória. Então eles eram treinados a carregar peso. E no dia era colocado uma roupa bem leve
sem peso nos tornozelos, para eles correrem. Esse peso, o que significa? Tudo aquilo que na vida cristã tem impedido o nosso bom relacionamento com Deus Trino e, consequentemente, com o próximo. Então, uma pergunta para nós e para você que nos acompanha pelo canal. Que peso eu e você precisamos eliminar para poder prosseguir e completar a prova da maratona? Pense nisso. Que peso. E vejam bem que não é algo pecaminoso, mas é algo que o reino das trevas talvez esteja usando para que eu e você não corramos bem. Então, é necessário fazer uma autoanálise como um bom atleta. Tudo que nos impede deve ser tirado do nosso trajeto, para que possamos completar a carreira com dignidade e êxito. Então, queridos, devemos nos desfazer de tudo o que nos impede de correr. Mas há uma terceira verdade, agora já vai falar o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus nos apertando. Vamos lá? Devemos nos desfazer do pecado que constantemente nos impede de correr. Base bíblica: o pecado que nos assedia. Então, amados, precisamos nos libertar, principalmente do pecado. O que acontece lá em Gênesis 4:7? O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. E aqui, amados irmãos, vamos entender bem o texto. Aqui, Deus está falando para Caim. Mas esse texto também pode se aplicar a nós hoje. Por quê? Por uma razão muito simples. Hoje, nós que fomos libertos do poder do pecado, o pecado, embora nós temos a natureza pecaminosa, mas o pecado, quando vem sobre nós, eu e você temos total discernimento de certo e errado. Eu e você temos total discernimento de certo e errado. Não somos inocentes. Não podemos usar a desculpa de Eva. A serpente me enganou. Por que não podemos usar essa desculpa? Porque o Espírito Santo de Deus nos alerta. Por essa razão, ele nos alerta, ele abre o nosso entendimento. E lá em Isaías 59:2, não é? Um alerta. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. O pecado nos separa do Deus Trino. O pecado nos separa do Deus Trino, queridos irmãos. E é o que acontece lá em Efésios.
Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus com nossas desobediências e pecado. O Espírito Santo, viu, Sérgio, que é uma pessoa, ele se entristece quando nós insistimos na desobediência. Ele fica triste, porque ele é uma pessoa. Por essa razão, na corrida cristã, nunca correremos bem se tivermos o pecado como nosso treinador. Seremos o último e não o primeiro. E como vencer o pecado? Pelo estudo sério e sistemático da Escritura Sagrada. Oração são as armas poderosas contra o pecado em nossas vidas. Salmo 119, 11. Guardei a palavra, eu vou fazer uma paráfrase aqui, tá? Guardei a palavra na minha mente para não pecar contra ti. Porque o salmista, na minha Bíblia está no Kindle, o salmista não abriu o que fez uma cirurgia do coração e encaixou a Bíblia dentro. Não. Aqui é uma linguagem simbólica. Guardei a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Então, o antídoto ou a prevenção para não pecar é aproximar-se do Deus Trino mais perto possível, queridos irmãos. Longe de Deus, do nosso Deus Trino, mais próximo do pecado. Quanto mais próximo do Deus Trino, mais longe do pecado. E algo importante sempre se destacar, que aquilo que o apóstolo Paulo disse: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nós estamos em batalha espiritual todos os dias. O nosso adversário, ele é invisível aos nossos olhos. Então, é um inimigo contumaz. É um inimigo que nos assedia. Então, precisamos tomar cuidado com este inimigo. Uma quarta consideração. Vamos lá? Devemos correr com perseverança. O que diz o verso 1d? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, o autor nos chama a atenção para a maneira de desenvolvermos nossa carreira cristã, com perseverança. E aqui o verbo que foi usado está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Corramos com perseverança. Esse corramos é um imperativo. Tá? E lá em Hebreus 10, 36, relembrando o texto que nós já passamos, o que o autor de Hebreus disse? Vocês precisam perseverar até a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Tudo o que Ele lhes prometeu. Então, precisamos perseverar. O maratonista, ele corre por mais de 2 horas, com paciência e maturidade, para chegar ao fim, bem, com um objetivo: ser vencedor.
Se nós quisermos fazer bem feito e atingir os nossos objetivos na vida, temos que trabalhar a ponto da exaustão. E aqui, quero lembrar aqui, vocês todos nós vimos que isso foi mundial, numa das corridas de atletismo de alguns anos atrás, uma atleta, nos lembro muito bem disso, ela era a última, esta atleta. Ela estava ao ponto da exaustão. Mas ela, aquela maratonista, mesmo arrastando, foi até cruzar a linha. A vitória dela não era chegar primeiro. A vitória dela era completar a carreira. Ela não estava se importando se outros já tinham cruzado a linha. Mas ela estava se importando de ela cruzar a linha. E aqui vou me recordar de um outro episódio das Olimpíadas também do passado, onde o estádio estava quase que vazio. Não havia mais quase ninguém no estádio, estavam quase apagando a luz. O último corredor daquela maratona estava chegando. Todos até, não tinha mais ninguém na arquibancada. Mas aquele atleta, eu vou terminar a minha corrida. Então, os atletas, amados irmãos, por isso que o autor de Hebreus aqui usa a expressão do atleta, vem mostrar para nós que essa perseverança pode chegar até ao ponto da exaustão. Não vai chegar à exaustão, porque nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem que ter essa perseverança. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, o que o apóstolo Paulo diz? Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Então, queridos irmãos, temos a ordem de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, precisamos o quê? Perseverar na nossa corrida. O Senhor não mandou desistir. O Senhor mandou nós continuarmos a nossa corrida cristã. Uma quinta consideração para nós aqui. Vamos juntos? Devemos correr olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Verso 2a diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor estabelece aqui o alvo superior, o alvo supremo, que é fixarmos os nossos olhos em Jesus. Por quê? Jesus Cristo é o exemplo perfeito e está onde almejamos estar, na presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele chegou lá. Portanto, o autor de Hebreus falando para os hebreus, que estavam pensando em retroceder, eles deveriam, no meio da pressão, no meio da dificuldade, no meio da perseguição,
Olhar para quem? Para o Senhor Jesus. E aí é interessante notar, queridos irmãos, que vamos lembrar lá no Novo Testamento de Pedro, na sua caminhada sobre o mar, e quando ele tira os seus olhos do Senhor Jesus e olha para a dificuldade ao lado, que era o vento e as ondas, ele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele perdeu o foco. Quando o cristão perde o foco no Senhor Jesus, autor e consumador da fé, ele está sujeito à derrota. Então, não podemos perder o foco. Pelo contrário, porque não podemos nos distrair com coisas secundárias. E vejam que aqui não é pecado. Não está falando de pecado. Está falando de coisas secundárias que podem nos fazer perder o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Por acaso o diabo, nosso adversário, está tentando te distrair do seu objetivo? Então, queridos irmãos, e como o pastor Everson ontem ilustrou muito bem, o Bolt, aquele cara grande com pernas compridas, que ganha muitas maratonas, ele não fica olhando para o público dando tchauzinho. Como atleta, ele foca no seu objetivo dentro do atletismo, dentro daquela corrida e corre. Amados irmãos, olhar para Jesus. Por quê? Porque ele preparou o caminho da fé para seguirmos. E aqui apresenta o quê? O início dessa jornada. Olhar para Jesus, porque ele é o consumador da fé, aquele que completou a carreira da fé. João 19:30, Jesus disse: Telespetai, que significa está consumado. E aqui é interessante notar, amados irmãos, até para refletirmos, porque muito nós aprendemos com o texto de Hebreus. A fé, anota aí, Sérgio, a fé foi, entre aspas, inventada por Deus para resgatar o homem. Antes da queda, não havia necessidade da fé. Por quê? O Deus Trino passeava no jardim. E aí é interessante notar, lembrando lá no texto de 1 Coríntios 13, que fala da fé, da esperança e o amor. E que o texto de 1 Coríntios 13, confirmando esse texto aqui, diz: por enquanto que sobra é a fé, a esperança e o amor. Só que o detalhe importante, a esperança, quando nós estivermos diante do Senhor Jesus, não preciso mais esperar mais nada. Por quê? Porque ele já veio. Ele já deu. Eu não preciso esperar mais nada. A fé, não preciso mais ter. Porque eu estou vendo Deus Trino, face a face. Eu estou vendo o trono de Deus. Eu estou vendo o trono do seu Filho, face a face. Não preciso mais de fé. O único dom que vai sobrar, e é o principal, é o ágape, o dom do amor. Por isso que Jesus é o autor, é o princípio e é o fim. Aquele que consuma a fé.
queridos irmãos. Então, queridos irmãos, que os nossos olhos estejamos fitos no nosso Senhor Jesus. E vamos continuar correndo com a segurança da carreira cristã, queridos irmãos. Porque Ele é o autor, consumador da nossa fé. Olhos fitos no Senhor Jesus. Sexta consideração, queridos irmãos. Juntos? Devemos correr olhando para Jesus, que suportou a cruz por causa da alegria. Amados irmãos, o verso 2b é muito interessante. O qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Por que ele suportou a cruz? Por causa da alegria. Ou seja, o autor também aqui nos encorajou a correr a corrida cristã com paciência no sofrimento, por causa da alegria eterna. Queridos irmãos, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas eu venci, e vocês vão vencer também. Por isso, persevera, não desista. Por que eu devo perseverar? Por que eu devo suportar a cruz? Por quê? Por causa dessa alegria eterna. Por causa da alegria eterna. O autor de Hebreus nos alerta que Jesus não é apenas aquele que em tudo se inicia e em tudo termina. Ele é exemplo de perseverança ao suportar a cruz e a ignomia ou vergonha, pela promessa da alegria de assentar novamente aperfeiçoado à direita do trono de Deus. Queridos irmãos, essa era a alegria do Senhor Jesus, por isso que ele suportou tudo que suportou. Porque ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Qual era ele? Voltar ao seu trono. E é interessante notar que o autor de Hebreus nos ensina que o Senhor Jesus vai passar por todo aquele processo para a nossa redenção. Ele foi aperfeiçoado. Porque ele foi aperfeiçoado. Que o Senhor Jesus, no seu primeiro estágio, no trono, ele não poderia ser o nosso Redentor. Mas depois que ele se encarnou, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, ele ganhou um diploma a mais. Qual foi o diploma? Sumo sacerdote. Antes ele não era o sumo sacerdote. Ele tornou-se o sumo sacerdote, a morrer no meu lugar, a morrer no teu lugar, a morrer no nosso lugar. E Filipenses 2, 5 a 8, que algumas pessoas, alguns grupos religiosos distorcem, diz claramente: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus a algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, de forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo decidiu ser aperfeiçoado através do sofrimento, e assim ele se tornou o nosso Salvador
o nosso sumo sacerdote. Por isso, Jesus é um exemplo de encorajamento para nós continuarmos firmes na carreira cristã. E a pergunta para nós é: Jesus, ele é o meu exemplo? Eu tenho olhado para o Senhor Jesus? Eu tenho focado os meus olhos no Senhor Jesus? Amados irmãos, nós cristãos, então somos muito diferentes. E nós tendemos a começar a reclamar no meio das lutas. Só que algo que eu sempre venho nos lembrar, e também a mim mesmo: ninguém na face da terra sofreu mais que Jesus. Detalhe bem, ninguém na face da terra sofreu mais do que Jesus. Ninguém. Então não podemos fazer tempestade em copo d'água, porque é tempestade em copo, não estou diminuindo a sua dor, mas é tempestade em copo d'água se comparado ao que Cristo passou por mim e por você, porque ele se encarnou, ele despiu-se da sua glória, ele, o Senhor Jesus, foi aquele que tomou sobre si o pecado de todos os homens e mulheres da face da terra, da antiga aliança, e em termos futuros, os nossos também. E quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Achavam que era um copo de vinho, né? Não tinha nada a ver com isso. Era o peso do pecado de toda a humanidade. Por isso que ele suou sangue. As plaquetas se abriram e ele transpirou sangue. Então, amados irmãos, por mais que nós venhamos a sofrer, jamais devemos dizer: ninguém sofre como eu. Porque Jesus sofreu uma dor que nenhum homem ou mulher na face da terra suportaria. Por isso, precisamos olhar para Jesus, que suportou a cruz por causa da alegria eterna. E por último, devemos correr olhando para Jesus para não desanimarmos. O que diz o verso 3? Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não canseis e fiqueis desanimados. O autor percebeu que os hebreus estavam com perigo iminente de ficarem cansados e desencorajados. Diante disso, ele usa novamente o exemplo do Senhor Jesus, que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, por obediência ao seu chamado. E veja um detalhe importante, amados irmãos: ele estava morrendo pelos pecadores. E ele suportou aqui a ingratidão. Lembram da crucificação do Senhor Jesus? Lembram que aqueles homens religiosos e toda aquela multidão diz: caia sobre nós a maldição desse homem.
E é muito claro, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, queridos irmãos. E lá em 1 Pedro 2, 22 e 23, é muito claro, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus foi como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca. Essa foi a resposta de Jesus contra os seus opositores. Jesus foi obediente até a morte de cruz. E hoje ele está assentado à direita do Pai como nosso sumo sacerdote. Diante da oposição dos pecadores, irmãos, não nos cansemos, nem desanimemos. Vamos olhar para Cristo, porque em Cristo nós encontramos o renovo que nós precisamos. Base bíblica disso, queridos irmãos. Quando o apóstolo Paulo, preso, estava usando a linguagem do boxe, próximo a jogar a toalha, porque no boxe, quando o treinador percebe que o seu boxeador está apanhando tanto, que se continuar, vai morrer, ele joga a toalha. Paulo estava prestes a jogar a toalha. O que aconteceu? Um anjo do Senhor apareceu e lhe renovou. Quem é o anjo do Senhor dentro do nosso tempo, queridos irmãos? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos prestes a desistir, ele vem e nos renova. Pastor Piragini, num dos seus sermões, há muito tempo atrás, depois de uma reunião tensa, cansativa, ele descendo as escadas, lá da igreja que ele pastoreou, em BH, uma senhora que cuidava da limpeza, né, da equipe da limpeza, o prédio é muito grande, olhou para o pastor e disse: pastor, o irmão é uma bênção na minha vida. Como ele mesmo diz, aquela palavra foi um bálsamo para quem teve uma reunião tensa, onde ele saiu chateado e com a palavra de uma pessoa comum. Foi o bálsamo, foi o renovo que ele precisava. Então, amados irmãos, isso acontece conosco também. O Espírito Santo de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, quando dá vontade de desanimar, ele coloca alguém no nosso caminho que nem está sabendo do que nós estamos passando, e essa pessoa pronuncia uma palavra simples. E aquela palavra, praticamente, aquela pessoa sem saber, foi a boca de Deus para o teu renovo. É assim
que o nosso Deus Trino age. Por isso, olhando para Cristo, não vamos desanimar, queridos irmãos. Concluindo aqui, vamos lá? Juntos? Neste texto, encontramos 7 atitudes que devemos desenvolver para completar com êxito a nossa carreira cristã. Devemos considerar os heróis do passado. Devemos nos desfazer de tudo que nos impede de correr. Devemos nos desfazer do pecado que constantemente nos impede de correr. Devemos correr com perseverança. Devemos correr olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Devemos correr olhando para Jesus, que suportou a cruz por causa da alegria. Devemos correr olhando para Jesus para não nos desanimarmos. Amados irmãos, vamos nos lembrar das recomendações do autor de Hebreus. Olhando para Jesus, corramos com perseverança. Por quê? Porque pela alegria que nos está proposta na eternidade. Queridos irmãos, a jornada é fácil? Não. Mas o Senhor, Ele está conosco. E nós temos a promessa, Mateus 28, finalzinho do capítulo. E eis que eu estou convosco, quantos dias? Todos os dias da nossa vida, queridos irmãos. Então, meu querido, minha querida, persevera. Quando virem as lutas, lembra de Hebreus 12, 1 a 3. O sermão não é do pastor Gilberto. O pastor é do autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E foi renovar uma igreja que estava espalhada pela Itália. Então, que nós possamos ser renovados, queridos irmãos. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, porque é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos fortalece. E Pai, Tu sabes a luta particular de cada servo Teu aqui. Tu sabes, Senhor, que cada um tem passado. Mas o autor de Hebreus nos lembrou que ninguém mais sofreu como Cristo. Mas Ele venceu. E Ele está aperfeiçoado à Tua direita, como nosso sumo sacerdote. E Senhor, queremos aqui pedir que o Teu Santo Espírito renove a fé do Teu povo. Ajuda-nos a continuarmos a correr para esse prêmio que não é daqui, mas que é da eternidade. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, queridos irmãos,